Quase 25 milhões de eleitores já votaram de forma antecipada nas eleições americanas. Aprovada assistência alimentar para famílias afetadas por furacões na Flórida. No Brasil, 5 desembargadores são afastados por suspeita de venda de decisões judiciais. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. Quase 25 milhões de eleitores dos Estados Unidos já votaram antecipadamente. Eles foram às urnas de maneira presencial ou por cédulas pelo correio. Vários estados americanos, incluindo os campos de batalha da Carolina do Norte e da Geórgia, estabeleceram recordes nos primeiros dias de votação antecipada na semana passada. A forte presença antes do 5 de novembro ocorre enquanto a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão lado a lado nos 7 estados decisivos na corrida presidencial. Ambos os candidatos estiveram em campanha nos últimos dias em estados indecisos. Na quarta-feira, Harris esteve na Pensilvânia e Trump na Geórgia. Faltando pouco mais de 10 dias para a disputa presidencial, os candidatos concentram os esforços em atrair os eleitores indecisos em uma votação que promete ser acirrada. E uma curiosidade, um condado no estado de Washington é visto como um termômetro eleitoral. Isso porque os eleitores têm histórico de votarem em candidatos a presidentes que se elegeram. O condado de Clem, no estado de Washington, tem menos de 80 mil habitantes e ganhou destaque por ter votado num vencedor presidencial em todas as eleições desde 1980. Mas desta vez, mesmo com a proximidade das eleições no dia 5 de novembro, os moradores não demonstram ter uma única opinião. Por lá, o cenário também se apresenta acirrado. Alguns acreditam que Donald Trump retornará à Casa Branca, enquanto outros apoiam Kamala Harris. Mas apesar da divergência política, é preciso ressaltar que a comunidade local convive harmoniosamente. Ainda assim, fica no ar. Será que Clem continuará a sequência de acertos também para esta eleição? E uma escola de Nova York tem programa de recuperação de energia. O prédio, que abriga uma escola secundária e primária recém-projetado e fica no Brooklyn, tem um telhado verde que chama a atenção. Mas as janelas, logo abaixo, ainda mais, por serem giratórias, tornando os locais cerca de 70% mais eficientes. Elas têm um conjunto de vidros de painel com 3 camadas. A ideia é reduzir a quantidade de energia usada para aquecer e resfriar o edifício. O local passou a funcionar neste outono. Veja a seguir, barragem instalada para conter inundações depois do furacão Milton apresenta falhas. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Há 2 semanas, o furacão Milton passava pela Flórida, mas os rastros de destruição continuam impactando o estado. As informações com a repórter Lorena Gomes. A praia de Englewood, na Flórida, agora tem uma nova paisagem e passagem.
O que o furacão Helene começou a fazer no local, o Milton terminou. Os ventos e as tempestades fizeram a região ser acessível apenas de barco agora. A passagem tem cerca de 10 a 15 pés de profundidade. A mudança foi registrada por imagens de satélite. E ainda falando sobre os estragos causados pela passagem do Milton, em Apópica, uma barragem temporária instalada para conter inundações depois do furacão começou a apresentar falhas. Moradores perceberam alguns pequenos, mas constantes vazamentos na estrutura e temem agora que a barragem ceda, voltando a inundar casas na região. Uma futura instalação de tubulação em lagos próximos pode ser a solução do problema. E o Departamento de Crianças e Família informou que o Programa de Assistência Nutricional Suplementar em Desastres foi aprovado na Flórida. Pessoas que foram afetadas pelos furacões Helene e Milton podem ser beneficiadas. Os condados foram divididos por fases com datas programadas. A pré-inscrição começa domingo, dia 27 de outubro. Outras informações pelo telefone 888-348-0408. Mudando de assunto, a Guarda Costeira apreendeu um carregamento de drogas com valor estimado de 115 milhões de dólares. Foram quase 40 dias no Mar do Caribe para ajudar em uma força-tarefa interagências, que realiza operações de segurança e contra o tráfico no Caribe e nos oceanos Atlântico e Pacífico. A tripulação da Guarda Costeira retornou a São Petersburgo, na Flórida, com mais de 4 mil quilos de cocaína e com 2.500 quilos de maconha. O valor da droga é avaliado em cerca de 115 milhões de dólares. Durante a operação, 5 suspeitos de contrabando foram detidos e devem responder em processos federais aqui nos Estados Unidos. A seguir, no Brasil, 5 desembargadores são afastados por suspeita de venda de decisões judiciais. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Agora os detalhes do afastamento de 5 desembargadores e outras notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. Boa noite a todos. Aqui no Brasil, a quinta-feira foi agitada. Uma operação deflagrada pela Polícia Federal afastou 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eles são acusados de vender decisões judiciais, além dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas. Além deles, servidores públicos, advogados e empresários suspeitos de se beneficiarem do esquema também são alvo da investigação. Segundo a PF, os desembargadores vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica e estão proibidos de frequentar órgãos públicos e falar com outros investigados pelos próximos 180 dias. Ao todo, foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão nos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. E 5 pessoas estavam a bordo de um avião de pequeno porte que caiu em uma área de mata em Paraibuna, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes. O avião saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinha como destino Belo Horizonte, mas bateu contra um morro e pegou fogo. O acidente aconteceu na quarta-feira, na região do Vale do Paraíba. Chovia muito no momento do acidente. O caso é investigado. E esse é o segundo avião que cai nesta semana. O primeiro é o caça da Força Aérea Brasileira, que caiu em Natal, no Rio Grande do Norte. Felizmente, o piloto conseguiu ejetar-se e foi resgatado sem ferimentos. Mas um dado chama muito a atenção. Só neste ano, 137 acidentes aéreos foram registrados no Brasil, com mais de 130 mortes. Esse é o maior número de vítimas desde 2016. E um dado muito triste foi divulgado hoje pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
quase 200 casos de violência contra crianças e adolescentes foram registrados por dia no Brasil em 2023. Segundo o levantamento, 80% das agressões ocorreram na casa das vítimas. O estado de São Paulo, o mais populoso do país, registrou casos de violência em todas as faixas etárias. Ao todo, foram quase 17.300 registros, uma média de 50 casos por dia. Minas Gerais vem em segundo lugar, com quase 8.600 registros, seguido pelo Rio de Janeiro, com mais de 7.600 casos de violência contra crianças e adolescentes. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 a cada 4 crianças do mundo sofrem alguma forma de violência. E agora, mudando de assunto, a onça pintada mais famosa do Brasil, conhecida nas redes sociais como Ousado, luta mais uma vez para sobreviver aos incêndios que atingem o Pantanal. Confira. Ousado é a onça pintada mais famosa do Brasil. Imagens do animal mergulhando em rios em busca de comida podem ser vistas nas redes sociais. Mas a luta pela sobrevivência tem sido cada vez maior. Ele e outras onças que vivem no Pantanal, a maior área úmida de água doce do mundo, enfrentam neste ano os piores incêndios da região. Até agora, mais de 16% do bioma já foram destruídos pelo fogo. Ao contrário de outros animais que morreram queimados, as onças sabem como buscar refúgio nas margens dos rios, local onde há abundância de alimentos. Em 2020, Ousado sobreviveu a um incêndio devastador. Ele foi resgatado com queimaduras de 2º grau nas patas. O felino foi levado de helicóptero para um centro de reabilitação e devolvido à natureza um mês depois. Saiba agora a cotação do dólar frente ao real. No próximo bloco, a inteligência artificial tem sido usada para detectar as emoções de porcos. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Exército israelense anuncia a morte de um dos comandantes do Hamas. O comunicado diz ainda que o homem era funcionário de agência da ONU. As forças de defesa de Israel afirmaram ter matado um dos comandantes do Hamas. O comunicado desta quinta-feira diz que se trata de Mohammad Itiwi e que ele era funcionário da Agência da ONU de Assistência a Refugiados Palestinos. Ainda de acordo com o exército israelense, o homem trabalhava na agência desde julho de 2022 e estaria envolvido no massacre e sequestro de civis em 7 de outubro de 2023 em Israel. O anúncio diz ainda que o país pediu esclarecimentos da ONU e uma investigação urgente sobre o envolvimento do homem que supostamente trabalhava como motorista da agência da ONU. Mudando totalmente de assunto, a inteligência artificial tem sido usada para detectar emoções de porcos. Os sons querem dizer alguma coisa. O objetivo do feito inusitado é melhorar o bem-estar animal. O algoritmo pode alertar agricultores sobre emoções negativas dos suínos. Os cientistas descobriram que grunhidos
onks e guinchos indicam emoções positivas ou negativas. Já é possível afirmar, por exemplo, que os porcos que vivem em fazendas ao ar livre produzem menos chamadas de estresse do que criados convencionalmente. Grunhidos curtos indicam emoções positivas, enquanto grunhidos longos e sons de alta frequência, como gritos, indicam estresse. A inteligência artificial vai longe. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.